Olá a todos, bem-vindos a mais um Alta Velocidade. Depois da conversa com a Fátima Lopes, voltamos hoje ao urbanismo, voltamos hoje a centrar atenções no Barreiro e vamos falar com o Diretor de Departamento do Urbanismo e Planeamento da Câmara Municipal do Barreiro, aliás, figura central em todos os temas que têm a ver com a nossa cidade, a terceira travessia do Tejo, todos os constrangimentos, a renovação do PDM. Portanto, esta função de direção do departamento da Câmara Municipal do Barreiro é central. Hoje é liderada por Luís Araújo, arquiteto Luís Araújo, que faz o favor também de ser meu amigo. Convidei-o para vir para o podcast, apesar de trabalharmos juntos já há alguns anos, para termos a perspectiva daquilo mais técnica e do corpo da autarquia, que já cá estava antes deste executivo chegar e que provavelmente vai ficar para depois. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga. Luís, obrigado por teres aceito o meu convite. Queria falar aqui um bocadinho sobre a nossa cidade, com a independência que te é característica, e queria aqui ajudar também que quem nos está a ver consiga ficar com um entendimento mais concreto sobre o que são as dificuldades técnicas sentidas e já agora a tua visão enquanto urbanista que és. Eu queria começar por uma discussão que aqui em tempos foi tida na nossa sociedade, aqui no Barreiro, sobre os corredores de proteção da terceira travessia do Tejo. A Câmara do Barreiro, segundo sei, fez um levantamento desse corredor. Queria que me conseguisse ajudar a compreender o que é que aconteceu nessa altura e qual é que é o ponto de situação atual em relação ao corredor de proteção da terceira travessia do Tejo. Muito bem. Obrigado pelo convite. Essa situação acaba por advir de uma imposição legal. Na altura, há uma disposição legal que, quando nós temos uma determinada condicionante e ela não acaba por ter execução de um determinado período, há particulares que podem impedir e nós temos que assegurar o levantamento dessa condicionante. Mas naquele caso em concreto, nós quando o fazemos estamos perfeitamente conscientes de que o traçado que tínhamos e que foi previsto no PDM de 1994, salvo erro, já não era o traçado que tem vindo a ser estudado. Há, em alguns sítios do seu traçado, em que ele ainda continua a ser um traçado muito próximo daquele, mas nós temos os estudos que foram feitos na anterior proposta de terceira travessia e confirmarmos que todas as ocupações que estávamos a estudar representavam esse canal. E, portanto, fomos muito cuidadosos, de modo algum, e nunca colocou em causa qualquer constrangimento novo à terceira travessia e estamos de facto a assegurar uma disposição do ponto de vista legal. Até porque a geografia do terreno não mudou, o traçado é muito idêntico. Portanto, quer dizer que nós podemos dizer com toda a convicção de que o Barreiro está à espera da terceira travessia do ponto de vista técnico. Sim, claramente. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, o traçado que temos de 1994, no seu grande desenvolvimento, já não é idêntico àquele que os estudos técnicos estão a ser feitos. E por isso fazia todo o sentido disponibilizarmos outra vez o território para que possa estar, então, ao serviço do desenvolvimento urbano da nossa cidade. Mas essa é uma coisa importante de se dizer. Quando tu tens corredores de proteção, seja lá do que for, não é só neste caso a terceira travessia, expectantes durante muito tempo, não se pode fazer nada naquele corredor, o que impede isso que estás a chamar de desenvolvimento económico, certo? Claro, muitas vezes, eu acho que nós, do ponto de vista urbanístico, os PDMs acabam por ser muitas vezes um colete de forças ao desenvolvimento económico. Eu acho que o grande desafio que existe para os próximos PDMs é que de facto não o façam. Nós temos um PDM que tem mais de 30 anos, a caminho dos 40, e que de facto tinha uma visão muito diferente do desenvolvimento territorial e tinha uma maneira de ver a sociedade que era impositiva. E, portanto, há uma imposição de como é que se quer que as coisas aconteçam. Eu acho que hoje em dia temos que estar muito mais preparados para a oportunidade. E nessa lógica de estarmos preparados para a oportunidade é importante que, quando sabemos que um determinado território já não vai servir os propósitos pelos quais estava previsto ou planeado, que realmente o voltemos a disponibilizar para o desenvolvimento do território, para o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Muito bem. Falaste no PDM, eu gostava de poder falar um bocadinho
sobre em que ponto é que está a revisão do PDM do Barreiro, mas antes disso queria-te fazer uma pergunta. De novo, quando nós falamos do traçado da terceira travessia, estamos obviamente também a falar da alta velocidade do corredor ferroviário que vai ligar as duas margens, e queria fazer uma pergunta, ou duas perguntas numa. Primeiro, se o Barreiro está preparado para isto e, na opinião do diretor do departamento da cidade, quais vão ser as zonas de pressão? O que é que nós temos pensado do ponto de vista urbano, de que a chegada da terceira travessia do Tejo, a chegada da alta velocidade, e estou a falar da alta velocidade, estou a incluir no nosso pensamento que vamos ter uma estação no Barreiro. Nós estamos preparados para isto? Estamos a pensar cidade nisto? Ou o que é que está a acontecer neste ano? Nós temos pensado muito nisto, internamente temos pensado muito nisto, mas de facto aquilo que temos visto é que achamos que é importante também quem está a pensar, que não seja do Barreiro, também pense connosco. De facto, estas questões, para serem bem apreendidas, quer por toda a gente, e para que depois o seu desenvolvimento futuro possa acontecer sem grandes constrangimentos, acho que é muito importante que tudo seja participado, as opiniões sejam ouvidas. E, de facto, internamente nós temos uma noção muito clara daquilo que achamos que pode ser o desenvolvimento do nosso território. Conhecemos muito bem aquilo que foram os problemas históricos que temos do ponto de vista urbano para resolver e que sozinhos não os podíamos resolver, não é? Nós temos uma área industrial muito grande, que não pertence ao município e que neste momento acaba por estar sobretudo devoluta, mas teve um papel relevante em todo o nosso desenvolvimento. Estamos a falar da antiga Quimigal, da antiga CUF. Exatamente. E depois temos também o IC, que acaba por cortar o nosso território, é uma fratura muito assinalável que corta o nosso território e todo o contexto urbano e toda a conectividade urbana que é importante existir numa cidade. Temos essa fratura com o desenvolvimento norte-sul e depois, numa lógica quase perpendicular ao oeste, poente-nascente, temos um canal ferroviário que na nossa zona mais urbana acaba por ter uma praça de vias de uma dimensão muito assinalável. E tudo isto tem sido um constrangimento muito grande ao nosso desenvolvimento. Aquilo que eu acredito mesmo, hoje em dia é um recurso, eu acho que muito escasso e de uma importância vital no desenvolvimento da área metropolitana. Mas é importante que o Barreiro possa, neste momento, utilizar esse recurso para que possamos planear a cidade e que a chegada da terceira travessia não seja só uma passagem pelo Barreiro. Okay. E eu acho que isso é fundamental. Achas que o Barreiro tem capacidade de infraestruturas? Portanto, estou a colocar aqui em cima da mesa algumas coisas que são senso comum. A terceira travessia do Tejo vai trazer mais pressão sobre a procura de habitação, vai trazer mais pressão sobre o sediamento de empresas, pelo menos assim esperamos, o aumento de emprego. Achas que isto vai ser mesmo assim? E se for, o Barreiro está preparado para receber este aumento de população e de empresas? Eu acho que o Barreiro tem que se preparar. Temos que nos preparar. Mas, de facto, eu acho que acima de tudo o que é fundamental é que nós estejamos a criar realmente uma nova centralidade, que possa ser realmente trazer carga a uma centralidade que já é Lisboa, mas que possa ser uma centralidade da área sul do Tejo, mas que a determinada altura seja algo que estamos a fazer aquilo que muitas vezes dizemos só do ponto de vista teórico para fazer, e quando temos a oportunidade não aproveitamos a oportunidade. É importante criarmos cidades que não sejam simplesmente cidades dormitórios. E às vezes quando a oportunidade surge, tudo aquilo que se falou durante muitos anos ou do ponto de vista teórico se vai defendendo, quando se passa à prática não é executado na dimensão de que se falava do ponto de vista teórico. Sim, porque é importante que realmente nós, para não termos que estar a gastar recursos, tempo em mobilidade, em termos de transporte, é importante criarmos cidades em que simultaneamente se viva e trabalha e se possa dormir. E eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto comunidade. Trabalho, um tema muito querido aos nossos ouvintes e a quem nos segue. Uma pergunta muito rápida. O Barreiro tem reservas de terrenos municipais ou privados, onde o novo PDM está a prever indústria para criarmos emprego na cidade. O Barreiro tem essa capacidade, para além daquilo que é já conhecido, o antigo terreno da CUF?
Eu acho que o antigo terreno da Quimipark, CUF, é realmente o principal ativo para esse desenvolvimento, não só em termos de uma centralidade da margem sul, mas em termos de uma centralidade metropolitana. Eu acho que temos ali, pela dimensão do território, temos uma capacidade de fazer cidade, mas ao mesmo tempo também alavancar, junto a um futuro interface de mobilidade, algo que faça sentido e que seja competitivo mesmo do ponto de vista estratégico e de um ponto de vista nacional. Porque, de facto, não é todos os dias que nós conseguimos ter a oportunidade que podemos estar a criar, que junto a uma estação de alta velocidade podemos ter empresas ligadas à tecnologia, logística que a determinada altura possa tirar partido. Estamos junto ao rio, muitas vezes a gente esquece da centralidade do que é esta infraestrutura natural de transporte e não a aproveitamos. E nós, do ponto de vista geográfico, urbano, temos uma possibilidade que eu acho que é muito difícil encontrar uma outra parecida com esta. Para tentar esclarecer aqui as pessoas, ali a futura estação de alta velocidade vai ficar situada mais ou menos em que zona? Fica junto à entrada, digamos, à entrada do Lavradio da antiga Quimipark, perto daquilo que era a antiga Feira Nova, e será muito nessa zona. Para nós é sempre Feira Nova. Será sempre a Feira Nova, exatamente. E, independentemente de mudar a insígnia, acaba por ser quase histórico, não é? Mas é essa a localização, sim. Olha, sim. O PDM da cidade do Barreiro é algo que, mesmo até a nível político, não ouvimos nas assembleias, como é que está. E nós temos, efetivamente, um PDM de 1994. Queria-te perguntar em que ponto é que está o PDM neste momento na revisão, o que é que os barreirenses podem contar com o esforço do pessoal da autarquia, que eu sei que se está a dedicar por razões óbvias, de corpo e alma à revisão do PDM, e tu em particular. Em que ponto é que está, o que é que nós podemos dizer às pessoas, quais são as dificuldades, se temos recursos humanos suficientes ou não. A tecnologia está agora muito em voga, mas deixo para outra pergunta. PDM, o que é que esta luta tremenda, quais foram as dificuldades que foram sentidas, pelo menos ao longo nestes últimos anos? Eu gostava muito de ficar relacionado a podermos finalmente conseguir finalizar a revisão do PDM. Eu acho que era para todos nós um marco. Claro. De facto, estamos a falar de um processo que só participando diretamente no mesmo é que a gente percebe a complexidade. Às vezes, eu vou dar aqui uma opinião, eu acho que muitas vezes nós, enquanto sociedade, centramos-nos na procura do ótimo. E às vezes a procura do ótimo leva-nos a processos intermináveis, a procura dos consensos, e leva-nos a consensos impossíveis de alcançar. E às vezes a sensação que eu tenho nestes processos, não só no Barreiro, mas mesmo do ponto de vista do nosso país, é muitas vezes à procura do ótimo nunca ficamos pelo bom. E quando nunca ficamos pelo bom, vamos ficando com instrumentos já completamente ultrapassados, e que seria muito melhor ter algo já mais atual. E esta é um bocado a sensação que eu tenho do nosso PDM. Ao mesmo tempo, num processo, pelo menos do meu acompanhamento, relativamente curto, a verdade é que nós estamos imediatamente num processo de revisão do PROT. E, teoricamente, ao referirmos o PROT, aquilo que vier a ser decidido no PROT deveria ser incorporado no próximo supra PDM, não é? E, portanto, às vezes, quando temos processos tão demorados, a determinada altura vão acontecendo situações que imediatamente o podem tornar outra vez a necessidade de ele ter que ser revisto em alguns aspectos. E esta revisão, às vezes pontual, leva a que tenhamos que entrar outra vez numa concertação com um conjunto de entidades. De entidades externas. E às vezes estas situações, por isso, eu tenho muita esperança de realmente conseguirmos acabar dentro de algum tempo a revisão do PDM. De facto, neste momento temos muitos constrangimentos do ponto de vista de recursos humanos. Não tenho dúvidas que os tentaremos resolver, mas neste momento tendemos a não ter equipa para acompanhar o PDM. Acaba por ser eu e o meu gabinete que me dá apoio diretamente, porque seriam alguns recursos humanos da nossa divisão de planeamento. Sim, e mesmo porque hoje em dia é uma coisa que pode parecer um bocadinho sui generis, mas fácil. Na administração pública, nós vemos que abre um concurso para uma Câmara e facilmente os nossos técnicos
são precisos ou conseguem arranjar, ou mesmo na administração central, e portanto facilmente podemos perder recursos humanos e temos que estar preparados para isto. Eu acho que nós a determinada altura estamos pouco preparados para aquilo que nos possa vir a acontecer do ponto de vista para o nosso desenvolvimento futuro. Eu acho que nós somos uma cidade com mais de 60 mil habitantes, temos mudado muito, temos transformado muito o território, é notório que estamos diferentes, mas de facto eu acho que podíamos estar mais se apostássemos em nós próprios, nos nossos recursos humanos, na nossa qualificação, e acho que podíamos ainda estar de uma forma muito mais transformadora a pensar no território e a preparar-nos realmente para o futuro, para que não sejamos reativos. Hoje quem lidera as transformações é quem planeia. Estavas a falar, e eu concordo, quando aqui o risco estar a falar em causa própria também, mas concordo que o Barreiro mudou muito. E há realmente um grande investimento na cidade, e é notório. A nossa reputação, pelo menos penso que é senso comum, é de que no que diz respeito ao licenciamento, a Câmara do Barreiro tem uma reputação positiva. Quase que o Barreiro está a voar a nível do licenciamento. Como é que, do ponto de vista técnico e da organização interna da máquina da autarquia, nós conseguimos atingir estes níveis reputacionais que se traduzem depois naquilo que todos nós sabemos, muito investimento na rua? Como é que tu geres as equipas? Como é que é possível isto chegar a este nível de reputação? Eu, antes de ser diretor do departamento, fui chefe de divisão da gestão urbana e, portanto, a determinada altura lidei diretamente com a organização daquilo que eram os nossos procedimentos de acompanhamento das obras particulares. E, de facto, sempre tive um objetivo de uma forma assim mais ou menos direta, não inventar muito. Aquilo que é uma responsabilidade nossa e onde é uma responsabilidade nossa estarmos atentos e intervir, sim, mas não entrar muito naquela questão daquilo que é a reputação dos municípios, cada município vê as coisas de forma diferente. Procuramos sempre caminhar muito aquilo que nos pedem do ponto de vista de legislação nacional para ver é aquilo que vemos e não entramos aqui em muitos pormenorzinhos e tem que haver realmente uma responsabilidade quer dos proprietários, dos requerentes, quer das equipas que os acompanham. Depois, do ponto de vista do investimento económico, sempre tivemos uma preocupação muito grande, mesmo junto contigo, com o Executivo, de forma é que a determinada altura, hoje em dia vivemos num mundo competitivo, não é? Se a determinada altura nós não somos competitivos, alguém vai ser por nós. E criámos um gabinete dedicado a isto. Nós já, de certa forma, tentámos materializar nesse gabinete aquilo que pontualmente já fazíamos, que é, e fazemos com quem quer investir no Barreiro, que é, falam connosco, vamos acompanhando os processos todos, para que quando as coisas estão resolvidas as pessoas possam apresentar e já não entramos naquela lógica de sair um ofício, há uma resposta ao ofício e ganham-se aqui muitas semanas, muitos meses E daí a nossa reputação. Eu acho que em todas as empresas e nas autarquias não é diferente. A qualidade e a motivação dos nossos recursos humanos farão a diferença. Mas numa altura em que nós estamos a enfrentar uma transformação no que diz respeito à introdução de inteligência artificial nas autarquias, nas empresas, na nossa vida pessoal, como é que tu vês esta introdução no teu departamento? Vês como positivo? Vês como um desafio muito grande? Como é que tu vês isto? Eu acho que realmente estamos numa transformação imensa que às vezes eu tenho alguma dificuldade, acho que todos nós não temos bem a certeza como é que isto vai acabar, como é que vai ser o mundo daqui a 2 ou 3 anos. De facto, a transformação eu acho que não faz sentido pensarmos de outra forma que não seja adaptar-nos o mais depressa possível e tirar partido desses recursos. De facto, se hoje em dia temos esses recursos a nosso dispor, eles têm que ser o mais depressa possível apreendidos, termos formação por eles e pô-los como recurso técnico para que possamos realmente fazer aquilo que nos pedem diariamente de uma forma mais rápida, mais expedita e mais segura. Eu acho que esse tem que ser o caminho. E às vezes aquelas pessoas que a determinada altura falam de alguma forma como resistência a isto, eu acho que não é uma questão, não nos estão a perguntar se gostamos ou não, é o que é. Certo. É inevitável. É inevitável. Portanto, e se a determinada altura não aceitarmos, não nos adaptarmos rapidamente, vamos ficar para trás. Agora, o que é que isto vai ser realmente o reflexo em termos da necessidade de recursos humanos, para onde é que nós redirecionamos ou não os nossos recursos humanos, se em termos de números vamos precisar de muito menos ou não, eu acho que isso aí é uma situação que ainda é difícil perspectivar de uma forma clara. Muito bem. Queria-te lançar aqui um desafio.
Como é que tu vês o Barreiro daqui a 5 anos, sendo que no ano inicial já temos as infraestruturas todas? Temos o aeroporto na margem sul do Tejo, temos a terceira travessia a funcionar, temos a estação de alta velocidade construída e a trabalhar. Como é que tu vês a cidade? Eu gosto de imaginar uma cidade onde se viva, onde se saiba bem viver, onde nós gostamos de ter os nossos filhos, onde nos sentimos bem, onde não temos que perder tempos intermináveis em filas para chegar ao trabalho ou para chegar a um evento cultural. Eu gosto de imaginar uma cidade que realmente pode vir a tirar partido de tudo o que é o seu potencial e que a determinada altura nos deixem tirar partido desse potencial e que o Barreiro possa voltar a ser aquilo que eu acho que está na sua gênese, na sua cultura, que é uma cidade que sempre gostou de trabalhar, sempre gostou de fazer. Eu gosto muito de concretizar coisas. É uma coisa que me dá um gozo tremendo. E gostava muito de ter essa sensação de conseguirmos não criar uma cidade de dormitório, uma cidade que as pessoas demoram muito tempo a cá chegar e têm que sair dela para ir trabalhar. Gostava muito que fosse esse o nosso ponto de chegada. Luís, obrigado. Eu comungo da tua visão. Temos gente na Câmara. Obrigado pelo teu trabalho. Foi a conversa com o diretor do departamento da Câmara Municipal do Barreiro e a sua visão. Esta gente que muitas vezes não está tão diretamente ligado ao grande público, mas que os barreirenses, sem saber, sempre puderam contar. Obrigado pela vossa presença. Sigam-nos em ruimiguelbraga.pt nas redes sociais, comentem, partilhem, façam questões. Nós estamos cá para também partilhar a nossa opinião convosco. Muito obrigado a todos. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.